Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Profissão Moda, o podcast oficial da Escola de Moda Denise Aguiar. E hoje eu estou muito feliz, gente, porque estou com uma convidada que eu tenho muito orgulho de falar, que é a aluna da nossa escola. E ela transformou o sonho de infância em um e-commerce de sucesso. É a Stephanie Carvalho. Eu sempre fico brincando que ela construiu um marketing tão incrível que hoje eu chamo ela de Stephanie Insânia, porque ela fundou a Insânia Moda. Eu tenho certeza que no episódio de hoje vocês vão ter vários insights valiosos, porque eu não me lembrava disso, mas ela me contou uma coisa aqui antes de começar, que vai conectar com muitos de vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. Seja bem-vinda, Stephanie. Estou super feliz que você veio hoje. Obrigada, Fefe. Prazer estar aqui conversando com vocês. Eu amo a escola, sempre falo isso com vocês aqui, assim, chega a ser um lugar terapêutico para quem ama a moda. E estou muito feliz com o convite. Espero que seja legal e inspirador aí para quem assistir. Não, e hoje vocês estão ouvindo e assistindo, gente, uma pessoa famosa. Já saiu em revista, várias matérias, enfim, vamos lá, né? Eu tô aqui com o meu roteiro, mas eu não vi aqui o que você me falou antes do podcast começar. Eu não me lembrava da sua transição de carreira. Então, nós vamos começar por isso, tá? Nem vou lá na sua infância primeiro, não. Eu quero saber sobre a sua transição da engenharia civil. O que aconteceu na sua vida que você pensou? Porque quando você olha para ela, você nunca pensa que a pessoa tem uma formação em engenharia civil. Me conta o que aconteceu. Não, isso foi muito doido mesmo, porque eu realmente não sei te falar o que aconteceu. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com moda. Sempre fui aquela pessoa que falou assim, um dia eu vou ter uma loja de roupa. Era o que eu falava, um dia eu vou ter uma loja de roupa. E aí, no ensino médio, acho que por pressão da sociedade, enfim, eu acabei indo para o lado de uma engenharia civil. Só que quando a gente tem um sonho ali guardado, né, isso não sustenta muito tempo. Então, no meio da faculdade, essa vontade minha de trabalhar com moda, ela já tinha voltado à tona. Tá. Porém, eu já estava ali no meio de uma faculdade, que era uma faculdade, né, difícil, cara. Então, eu acabei concluindo o curso, trabalhei na área, fiz alguns estágios na área, em construção Na área da mesmo. engenharia, você foi para construção? Fui para obra pesada, obra de prédio, obra de chama gabião, né, de rodovia, assim. Então fui para essas duas obras, mas sim, não tinha nada a ver comigo. Eu formei na questão de honra mesmo, só para levar o diploma embora, mas eu já sabia que não era isso que eu ia mexer e que eu ia tentar começar o negócio que eu sempre sonhei, que era trabalhar com moda. Porque que acontece? Lá na infância você já tinha essa vontade? Sim. De trabalhar com moda? Sim. Antigamente, na verdade, isso existe até hoje em dia. Quando as pessoas falam, eu quero trabalhar com moda, tem muita gente que ainda pensa, nossa, mas vai fazer uma faculdade de direito, de engenharia. Mas isso, gente, já caiu por terra. O mercado da moda movimenta muito. A gente pode estar devendo o que for, mas a gente não deixa de comprar. Nós queremos o quê? Um vestido de cada estampa, um vestido de cada cor. Porque, como a Denise Aguiar sempre diz, ninguém anda pelado. Ninguém anda pelado. Ninguém anda pelado. Mas tem muita loja. Mas enquanto a gente está gravando esse podcast, formaram 30 engenheiros só em uma faculdade, tá? Em uma. 1000 médicos, não sei. Tem muito de tudo. Mas se você é bom no que você faz, você se destaca. E não adianta você viver fazendo o que você não gosta. Uma hora ou outra, o bicho pega. Sim, e né? quando você faz o que você ama também, a sua dedicação para isso, ela é completamente diferente. Então, você acaba dando um jeito de fazer acontecer. Na minha visão, é assim. Quando você gosta muito do seu trabalho, você dá um jeito dele acontecer. É bom você ter falado isso. Porque as pessoas, infelizmente, estão vivendo muito no automático. Não tem tempo de parar para pensar, gente, eu estou no caminho certo? Será que eu gosto disso? Vai trabalhar triste, vai dormir triste e não percebe que essa tristeza vem da falta de fazer aquilo que ama, né? Mas eu quero voltar lá na sua faculdade. Como que era? Você, na faculdade, começou o seu projeto? O que te motivava? Porque, assim, eu, Fernanda, posso estar errada, você vai me corrigir, mas eu não acredito que você tenha feito a faculdade inteira só focada na engenharia. Eu acho que ali você já conseguia ter alguma ligação com a moda ou não? Sim. O que aconteceu? Ali no meio da faculdade, eu já estava completamente insatisfeita com aquilo que eu estava vivendo, com aquela faculdade, com o meu estágio também, que era dentro de obra.
E aí, eu peguei R$200 emprestado com a minha mãe. Peraí, que R$200? R$200, nem mais nem menos. R$200 emprestado com a minha mãe. E comprei umas roupas em uma loja aqui de BH mesmo. Comprei lá no atacado, um atacado pequenininho. E aí, comprei essas roupas para poder já começar a vender na faculdade. Então, o meu início da moda foi, eu falo com todo o orgulho do mundo, foi de sacoleira mesmo. Eu levava a minha bolsinha, levava para a faculdade, vendia peças na faculdade. Aí comecei a levar em empresas também, pegava o contato de uma pessoa, você tem uma amiga que quer ver e tal. Levava em empresas. E assim, eu fui no meio da faculdade já começando a entrar aí para o que eu queria fazer, que era ter uma loja de roupa. Isso é legal você falar, porque eu atendo todos os dias muitas pessoas em transição de carreira. E o que eu sempre falo é, olha, se você consegue, ainda não saia do seu trabalho atual. Porque é ele que vai te possibilitar estudar moda. Você está insatisfeita? Tá, mas pelo menos você vai ter o horário que você vai estar estudando moda. Isso vai te mantendo estável, você vai tendo uma motivação. E foi isso que a Stephanie fez. Sim. Ela estava na faculdade de engenharia, mas ela tinha um momento da aplicação na moda. Então, isso te fez ir até o final. Sim. Te fez concluir, que é super legal também. Muitas pessoas precisam ter essa sensação de conclusão. Muita gente fica triste de, nossa, eu larguei minha faculdade na metade. Sim. Isso para você foi importante. Foi importante você finalizar. Então, quem está pensando aí em uma transição de carreira, se você ainda aguenta, porque tem muitas pessoas que chegam a ficar doentes mesmo, e aí tem que tomar uma medida rápida, mas se você ainda aguenta se manter onde você está, mas começar aos poucos a fazer essa transição, é o caminho que a gente sempre indica, para que você também não fique com aquela angústia de, meu Deus, e agora? Tem que dar certo rápido, eu estou sem dinheiro, essa é a minha única possibilidade. É muito ruim sentir isso, né? E aí lá na faculdade, você com R$200. R$200. Eu peguei uma malinha, enchi essa malinha e fui embora vendendo essa malinha. E lá na faculdade, e porque isso acontece com muita gente, eu acredito com você também, as pessoas falavam, você tem que trabalhar com moda? Na sua vida inteira foi assim? Como que era? Não, até que não, porque eu era uma pessoa muito introspectiva. Hoje eu não acredito no que eu faço. Porque, assim, eu era muito tímida, mas muito mesmo. Então, até para eu começar essa venda ali, era muito difícil. Porque eu era muito tímida. Então, eu não conseguia expressar as coisas. Hoje, eu não acredito nas coisas que eu faço, em live, em palestras. Então, assim, realmente foi eu acho que é o amor tão grande pelo meu trabalho conseguiu romper essa barreira para mim. Então, era algo que eu sempre desenhava na escola de criança, ficava desenhando vestido e tal. Pessoas muito próximas a mim sempre souberam disso. Agora, para eu poder falar isso mais abertamente, era uma dificuldade muito grande. Olha, para você ver, gente, como que tudo na vida é construído quando você quer. Quando vocês entrarem no Instagram da Stephanie, qual que é o seu Instagram, inclusive? O meu pessoal hoje é Stephanie Insânia e o da Insânia é Insânia Moda. Quando vocês entrarem, vocês não vão entender, vocês vão falar, mentira, podcast mentiroso, é fake. Gente, tudo é construção. É uma pessoa que sempre estudou. Hoje, colunista de revista? Oi? Você é colunista de revista. Ela tem uma coluna em uma revista, gente. Ela faz palestras, ela está aqui no podcast. Eu já fiz palestra para 2.000 pessoas. Olha para você ver. Eu não acredito. Assim, para mim foi uma das coisas mais bizarras eu olhar para trás. Claro que essa palestra foi tranquila, porque eu já venho de 6 anos na internet, fazendo coisas, enfim. Mas quando eu falei, gente, eu falei com 2.000 pessoas ao vivo, assim, né? Porque é diferente. Na internet, uma live e uma coisa num palco. Falei, gente, isso aqui é inacreditável. Pois é. O impossível, ele realmente não existe. Não existe. Então, você é uma inspiração por isso também. É até bom a gente falar dessa timidez que você tinha, porque às vezes a pessoa acha, nossa, eu sou tímida, eu não consigo. Coloca na cabeça que não consegue, mas aí acaba ficando sempre no mesmo lugar, né? Nossa, gente, agora eu vou até seguir meu roteiro aqui, porque eu tenho essa mania, gente, eu fico mudando as coisas. Vamos entrar, então, na história depois da faculdade. Começa a falar sobre essa parte de em qual momento que você falou, não vou trabalhar com engenharia mesmo, formei, toma aqui certificado, aqui, família, engenheira, mas não, eu quero ser estilista, eu quero ser diretora criativa. Vamos contar essa parte para inspirar as pessoas. Eu fiquei, então, de 2016, que eu comecei com os R$200, comprei essas peças e ficava naquela luta, né? Nada
não saía do lugar, não dava certo. Então, eu fui para a feira de roupas. Então, a gente tinha um box pequenininho de 2 por 1, assim, era realmente muito pequeno. De 9 às 9, sexta, sábado, domingo, uma feira aqui de BH, chama Feira Minas. E aí, a gente trabalhou nessa feira. E aí, no ano, acho que foi 2017, a gente pegou o investimento, o dinheiro que tinha feito nessa feira e colocou em uma loja física. E a gente tentando melhorar, tentando dar certo. Eu falo a gente, porque meu noivo entrou comigo nessa época também. E aí investimos nessa loja física, só que ela também deu errado. Revenda, né? Revenda, tudo revenda. Peça de São Paulo, peça na faixa de R$50, R$70. Bem diferente do que eu faço hoje. E aí, montamos essa loja, tivemos que fechar ela em 3 meses. E aí, voltei pra sacola. E assim, sabe quando você se sente completamente perdido na vida? Porque eu já tinha certeza que eu não ia ser engenheira. Eu só estava terminando, assim, para ser uma questão de honra, de falar assim, não, terminei isso aqui. Eu já sabia que eu não ia trabalhar em engenharia. Eu estava num momento muito difícil, me sentindo perdida, que eu não sabia o que eu ia arrumar da minha vida. O que eu ia fazer para viver, né? Para ser adulta, para viver. E aí tudo dava errado. Foi aí que eu sempre falo, vou até olhar para a câmera, eu sempre falo que parte de uma decisão de fazer as coisas acontecerem. E no ano de 2019 eu tomei essa decisão. Não ia ter outra opção. Ou ia dar certo ou ia dar certo. E eu enfiei isso na minha cabeça com tudo e parei o que eu fazia, que era a revenda, que eram peças que eu mesma não gostava, que eu mesma não acreditava. E não tinha o que eu queria transmitir, o que eu queria passar de mensagem para as mulheres que usassem a minha peça. E aí, em 2019, eu arrumei um emprego comum, ganhava R$1.045, sempre falo dos R$1.045. E nesse ano de 2019, eu comecei a estudar muito sobre venda online, marketing digital, tráfego pago, e-commerce, para eu conseguir escalar no online, porque eu sabia que tinha uma coisa errada, eu sabia que eu estava fazendo as coisas erradas, do jeito da minha cabeça. E aí, eu comecei a montar a minha própria coleção. Foi aí que eu falei, eu vou parar com tudo, porque agora vai dar certo e vai dar certo do jeito que eu quero. Então, eu tenho uma tia que é costureira, ela me ajudou com as modelagens. E aí, todos os meses do ano de 2019, eu comprava um rolo de tecido. Então, ia lá, pegava o meu salário, comprava lá, fevereiro de 2019, comprava um rolo de tecido. Modelista, tia, faz a modelagem do vestido assim, assim, assado e tal, e produzia aquilo ali. E era uma luta, mas aí eu fui fazendo a minha coleção no ano todo de 2019, fui me preparando para a venda online, e aí chegou o ano de 2020 e veio a pandemia. Nossa. Então, gente, só uma pausa aqui, senão eu vou esquecer, não posso esquecer. Tá vendo como que a história dela é cheia de superação? Quantas vezes ela citou que deu errado? Gente, ela investiu em uma loja física que teve que fechar em 3 meses. 3 meses. E aí vem pessoas que, às vezes, a peça piloto dá errado e quer desistir. Gente, se você tem um foco, você tem que entender que não é porque você está trabalhando com moda que nada vai dar errado. Exatamente. Na verdade, vai dar errado, mas você está, pelo menos, trabalhando com o que você gosta. Mas a história dela é cheia de não deu certo, mas vou persistir aqui, vou tentar diferente. Não é à toa que você é o que você é hoje. Desculpa te interromper, mas eu não poderia deixar de falar. Veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Só que o que eu achei que ia ser mais um desastre, né? Mais um fracasso de não. Aí agora realmente não dá, minha filha desiste. O que eu achei que isso ia acontecer, não. Ganhou uma força muito grande, o mercado online, só que eu estava preparada. Então, eu estava com a minha coleção pronta, eu estava com o meu site pronto, com o meu Instagram, com foto, com tudo pronto para poder vender. E aí eu comecei, e aí eu fazia o meu próprio tráfego, eu fazia tudo, era eu equipe para tudo. Passava, embalava, respondia o WhatsApp, fazia a venda, fazia o site, subia foto, era modelo, tirava foto, fazia de tudo. E aí começou em 2020. Só que o mais engraçado é que deu errado muitos anos, né? Desde 2016 vem dando errado. Mas quando foi para dar certo em 2020, aí deu muito certo.
Aí foi emendando um mês atrás do outro e a gente triplicando o faturamento cada mês. E assim, a gente chegou a sair... Você gosta de falar das reportagens? A gente saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Olha isso, gente. Em 2020, por causa desse crescimento que foi muito rápido, que foi no meio da pandemia. E aí aconteceu, aí Insane aconteceu. Ô, gente, e eu tô olhando para ela aqui pensando como que a persistência é realmente importante. Mas o que foi mais importante na sua trajetória, na minha visão, foi que você sempre estudou. Vocês notaram que ela falou que no ano de 2019 ela comprava um tecido por mês e foi estudando muito sobre o mercado online? Não adianta você querer abrir uma loja sem estudar, achar que você vai vender. Nos 2 primeiros meses você vai, porque pessoas próximas vão te apoiar e tudo mais, mas depois você não consegue se manter. Não adianta você querer que sua marca dê certo se você também não tem conhecimento. Sim. Porque o mercado da moda, assim como qualquer outro, precisa de estudar. Você não teria entrado para fazer estágio em uma obra se você não tivesse estudado a faculdade de engenharia. Na moda também é assim, mas ainda tem essa crença de achar que amar moda é o suficiente. E não é. Não. Porque em 2020 deu certo porque você estudou durante muitos anos. Sim. Você não entrou no mercado online postando uma foto e sem entender daquilo. Você entrou sabendo quais estratégias deveriam ser aplicadas para que você saísse da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Sim. Então, o conhecimento ele é muito importante e eu vejo que você teve essa visão desde o início. E o mais engraçado é que depois que eu tive essa visão e depois que eu fui transformada pelo estudo, eu nunca mais parei. Até hoje eu faço muito, você sabe, né? Fiz muitas coisas aqui, continuo fazendo sempre, tanto aqui sobre moda, sobre o mercado como um todo. Então, assim, eu estou sempre estudando. E eu falo, quando vem algum empreendedor que está começando, eu falo, gente, se você quer um conselho, se aprofunde e vá. Tem muita gente que fica no raso e acha que o raso é o suficiente. É o que eu fazia em 2016. Eu achava que comprar roupa ali no Brás e vender era o suficiente, eu estava no raso, eu não aprofundei naquilo. Mas como eu vendo? Quem é o meu público? Como que eu vou fazer isso? Aprofundar mesmo na coisa. Então, hoje, assim, eu levo de ensinamento isso e eu sempre falo, eu nunca mais faço alguma coisa rasa. Sempre que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer ela direito. Eu vou aprofundar nela, porque eu sei que isso vai transformar. Da mesma forma que eu estava preparada lá em 2020... E tudo cresceu muito rápido. Eu poderia ficar ali enrolando com a minha coleção nova e também sem saber o que fazer e nunca dando certo. E o nosso mercado, ele muda constantemente. Então, se você não se atualiza, deu certo em 2020, mas se você não tivesse tido essa constância de conhecimento, poderia ter sido só 2 anos de sucesso. Sim. E não um crescimento constante, como eu sei que é. E outra questão também que eu quero te perguntar é... Você começou sua confecção própria, mas você ainda não tinha feito o design de moda aqui. Você estava expert nas vendas online, no e-commerce, tanto que hoje você domina. Ela domina, gente, ela é top 1. Vocês vão entender quando vocês entrarem no Insta. E prepara o cartão. Vocês vão comprar muitos vestidos. E depois eu vou falar também que ela também é mentora, tá? Essa experiência dela, de anos, errando, acertando, estudando, a tornou também uma grande mentora. E eu super indico, inclusive. E aí... Me conta dessas coleções que começaram a não dar tão certo, porque você tinha as ideias, mas não conseguia passar para o papel. E aí surgiu a ideia de estudar mesmo, se tornar uma estilista. Sim. O sonho Denise Aguiar, acho que está dentro de todo mundo que trabalha com moda, né? Então, eu já conheci a escola lá atrás, mas eu não tinha como fazer os cursos, né? E aí, quando eu comecei a Insane, começou a dar certo, eu senti muito a necessidade, assim, não tinha como mais eu continuar sem o design de moda. E era muito difícil, eu tinha que refazer piloto várias e várias vezes, porque às vezes não entendia bem o que eu estava querendo dizer. Eu não sabia desenhar, né? Então, o curso ele veio para conseguir potencializar tudo e eu consegui passar melhor as minhas ideias, conseguir criar com mais agilidade, com mais assertividade. Então, foi maravilhoso, recomendo para todo mundo. Design de moda com a Denise, que é simplesmente perfeito. E para mim foi muito bom, porque me ajudou a conseguir alavancar as minhas produções, porque eu acho que eu ia ficar muito estagnada, né? Eu comecei ali de formiguinha, mês a mês, mas depois que o negócio tá rodando, não tem como a gente ficar errando tecido, que você já pagou. Modelagem, refazendo as coisas. Então,
veio assim, para eu poder realmente resolver essa parte. Aí entrando nessa parte, eu me lembro muito bem, de você nas aulas. Porque normalmente, quando a pessoa já tem uma marca ali rodando, vendendo, o curso acaba não sendo tão prioridade. Mas para você era. Porque mesmo com as coisas acontecendo na marca, você vinha nas aulas e aí você aproveitava. Ela é uma pessoa inteligente, gente. Ela utilizava todo o potencial da Denise possível em sala. Peça piloto, eu lembro que a Denise te dava dicas, faça assim, não faça assim. Então, não teve essa questão de, minha marca já está rodando, não vou concluir. O curso foi concluído, você aproveitou super bem e hoje você realmente consegue passar para a sua equipe, porque é muito diferente, gente. A revenda, você não precisa pensar nessa questão de caimento, se o tecido está adequado para o modelo que você está criando, mas na marca própria, sim, não tem como. Na sua ideia, na sua cabeça você tem uma ideia, mas se você passa para o papel sem entender se aquele tecido vai ser adequado, se aquele caimento está ok, se a cintura é com aquela medida mesmo, vai dar errado. Sim, e no curso de design entrou muito nessa parte, e fora que hoje você pode falar que é a diretora criativa, que é uma designer, e isso também traz muita autoridade, credibilidade. Sim, com certeza. E aí, como que foi? Você fez design de moda, e aí a confecção tomou uma proporção. Hoje você tem até uma loja física enorme na Pampulha, né? Sim. Como que foi essa virada de chave? Porque hoje você é até colunista. Vamos entrar nessa parte. O que aconteceu que, sei lá, dominou? E fala também, porque eu nem expliquei que o foco é vestido. Fala da Insânia em si agora. A Insânia é uma marca mineira exclusiva de vestidos longos. Então, o nosso foco são vestidos longos. Eu falo que são os longos dos sonhos. Eu nem chamo de vestido. E as nossas peças têm muito o meu DNA. Então, eu carrego coisas. Aqui eu tô de marrom liso, mas a gente é muito forte em estampas exclusivas. E eu faço tudo com muito storytelling envolvido, assim. Então, as coleções têm temas. Os temas das coleções passam também para as estampas. Então, a gente conta histórias através das estampas. E o nosso forte é vestidos longos. Então, nós temos uma comunidade de clientes assim, muito fiel da marca. Nós temos embaixadoras com mais de 50 longos. Eu quero entrar nisso. Eu quero que você entre. Perdão te interromper, mas agora eu lembrei. Gente, eu sou assim, eu sou essa pessoa. A Insânia é o que é porque tem a Stephanie por trás e também à frente. Muita gente tem marca, tem loja e não quer aparecer. Eu tenho certeza absoluta, por essa luz aqui que me ilumina, que se você não estivesse à frente das câmeras, não tivesse criado essa comunidade, porque hoje em dia você precisa de uma comunidade, não seria o sucesso que é. Eu quero que você explique sobre isso também. Tem dia que eu tenho certeza que você está cansada, de saco cheio, não quero gravar, mas grava. Vamos entrar nessa parte e fala dessa importância. Como que você teve essa sacada? Porque você foi adiantada. Porque hoje em dia a gente vê que é até uma tendência, né? De mercado, assim. Você vê CIMED, João Adib, coisas da indústria farmacêutica, o cara tá lá, dando a cara todo o tempo. Porque a empresa hoje, ela passa a ter um rosto, né? Eu acho que a gente está cada vez querendo mais se conectar com as pessoas. E criação de comunidade, para mim, é o pilar principal. Então, quando você é dono da marca e assim, eu acho que todo mundo pode, né? Eu falo, quando você é dono da marca e pode aparecer, eu acho que não. Todo mundo pode aparecer. Você tem que aparecer. Se você não aparecer, sua marca vai fechar. Ponto. Isso, ótimo. A não ser que você tenha muito dinheiro, muito rica, milionária. Para contratar muitas influenciadoras e ainda... E se manter se der errado. Mas e ainda tem um porém, que eu ainda falo da influenciadora. Porque, às vezes, tem marca que reforça muito o rosto de uma influenciadora. E isso, na minha visão, eu tiro no pé. Aí acabou. Fica só como se a influenciadora fosse a dona da marca. Exatamente. Se ela aumentar o contrato dela, triplicar... Ou se ela montar uma marca, toda a conexão que existe por trás da venda tá com aquela pessoa, não tá com você. Então, assim, para mim, criar comunidade é muito importante. Gente, isso é verdade. Vamos supor que isso não é só para marca, não. Não. Para qualquer negócio. Se uma pessoa fica 100% lá, gente, isso é aquela... Nossa, tem uma aluna lá de uma cidade aqui que eu tenho que falar com ela hoje. Eu só tô vendo a mesma influenciadora e não vejo ela. Se essa influenciadora for fazer propaganda para outra loja... Você associa com ela. Ou até se essa influenciadora, vamos supor que ela começa a falar do tigrinho. Ela começa a levar a sua imagem para um caminho que não é o que você quer. E ela é uma pessoa que ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, né? Ela tem esse direito. Então, quando você reforça a sua imagem, eu falo o seguinte...
eu tenho a minha imagem muito forte dentro da Insânia. Não quer dizer que eu não tenha modelos. Eu tenho modelos, eu contrato Miss Brasil, contrato um monte de gente para poder também mostrar peças em outros corpos. Mostro também muito na minha gerente, na Carol, que usa tamanho G. Então, a gente está sempre mostrando em outras pessoas. Mas quando eu vou falar da comunicação da minha marca, tudo que vier de marketing ou à frente da marca, sempre sou eu comunicando. Então, se eu tenho um lançamento, uma ação, alguma coisa, quem vai comunicar? Eu não vou colocar modelo para falar. Então, vou chamar para um lançamento, para um grupo VIP, para fazer qualquer coisa. Tá tendo Black Friday, vai acontecer. Eu que vou comunicar tudo. E tá certo, é verdade, porque as pessoas elas estão tão conectadas a você que elas desejam tudinho que você cria. Sim, Elas podem não precisar de mais um vestido. Mas elas querem, porque elas têm essa conexão. Elas sentem que são parte da Insânia. Sim. E que você é tão presente nas redes sociais, parece que, com certeza, elas te conhecem há muito tempo. E elas fazem parte, elas querem. Então, aí entrou no curso de consultoria de imagem agora, esse assunto. Você fez consultoria de imagem. Te ajudou nesse posicionamento? Muito, com certeza. Até pra gente poder... O meu intuito na consultoria de imagem não era ser consultora de imagem, mas era entender melhor os termos, como que eu demonstro isso ainda mais, né? Melhorar ainda mais, refinar ainda mais o que eu já faço com estratégia, com técnica, sabendo falar melhor, né? De certas coisas, de certas cores. Então, veio para eu melhorar ainda mais o que eu já faço, né? Nos provadores, por exemplo. E é interessante você falar isso, porque você, como designer, quando você entende da consultoria de imagem, você entende de estilos e de combinações. Então, você consegue aplicar isso na hora da sua criação. Não, essa estampa, esse vestido aqui não tem a ver com o meu público. Sim. O meu público é o estilo tal, porque você entende isso sendo consultora. Sim. Então, você já não cria. Você já antecipa. Muitas vezes eu não crio erro. Pensando nisso. E a consultoria também entra num ponto muito legal, que eu coloco também dentro dos vestidos a questão de versatilidade, mas eu não falo isso da boca para fora, igual eu vejo que muita gente faz. Eu falo e provo. Então, eu pego esse vestido aqui, por exemplo, e tô com um salto bico fino, faço uma produção para um evento mais sofisticado. E eu pego o mesmo vestido, coloco um tênisinho, um rabinho de cavalo, e aí eu mostro ele em uma versão para ir para o shopping, por exemplo. Então, a consultoria até permite que a gente tenha esse olhar mais apurado para poder fazer um look dramático virar um look romântico. Sim. Colocando um blazer, uma cinturão, trazendo mais peso para a produção. Então, a consultoria eu acho que me ajudou muito também nesse ponto, que é um ponto muito forte da minha marca. Gente, e olha que interessante, porque eu ia falar que a consultoria de imagem te traz repertório. E vocês viram as palavras que ela usou? Estilo dramático e romântico. Quem não estudou consultoria não sabe nem de que a gente está falando. Não sabe o que é estilo dramático, romântico sabe, porque a vida a gente fala isso o tempo inteiro, mas o seu repertório ele é muito importante. Quando você está à frente de uma marca, de uma loja, de qualquer negócio, você precisa ter um posicionamento de quem realmente sabe. De autoridade. De autoridade. Então, as pessoas que te assistem, quando você usa esse repertório, elas falam, nossa, ela sabe o que ela está falando, eu confio nela. Exatamente. Se ela está falando, é porque é verdade. Então, o estudo te traz isso. Te traz esse conhecimento para ser passado para as pessoas. Você não vai ser só mais uma. Não, você é a Stephanie, da Insânia, que sabe o que está falando, e por isso eu confio em você e vou comprar 3 vestidos nessa coleção. Então, a consultoria ela traz isso também, fora que você passa pelo processo da consultoria de imagem. Então, eu acredito que hoje o provador que você faz, ele tem mais... Você sabe o que você está falando, porque você já vivenciou aquilo. Você tem uma equipe de vendas, então você consegue passar para elas, tipo um treinamento mesmo, com base em muito conhecimento. Porque, querendo ou não, elas que atendem o cliente final. Então, é muito importante para tudo isso, né? É um curso que eu falo que é para a vida. Todo mundo deveria passar por uma consultoria de imagem para se conhecer e para aplicar no seu negócio. E o que eu, assim, não é puxando o saco, mas é maravilhoso. Nossa, bom. você sai daqui... A última aula é sempre, todo mundo fala, né? O chororô, porque você sai realmente transformado. É uma coisa que eu acho que só quem vive a experiência de um curso, assim, vai conseguir falar, assim. Eu não consigo nem explicar para quem ainda não fez. É igual eu sofro com isso. Eu e minha equipe de vendas, a gente sofre. Porque parece que só quer vender, mas não é. Não é. É porque você precisa vivenciar isso. A gente nem consegue, é o que você falou, a gente nem consegue explicar ali no WhatsApp, porque parece que é só para vender, mas não é. É uma experiência, a experiência de você se conhecer. Não tem preço.
E outra coisa, TT, então hoje gente, vocês têm que seguir ela e acompanhar, porque realmente ela é uma super comunicadora. Super comunicadora. Você conecta com as pessoas, você conta da sua rotina, você conta dos problemas que você passa, aí ao mesmo tempo você lança coleção, e aí é aquele negócio da comunidade, a gente se sente realmente parte. E quando você falou de exclusividade, antes, gente, tudo é construção. Pega o que a gente vai falar agora. Vocês perceberam? A Stephanie comprava as estampas prontas, né? Ou seja, ela corria o risco, não, ela ficou muito tempo com estampas que outras pessoas também usavam. Mas por que compravam dela? Por essa conexão, modelagem, enfim. Mas hoje, você cria estampas exclusivas. Você fez o curso de estamparia, vamos entrar nessa parte. Conta como que foi esse processo. Fala da última coleção que você falou. Então, eu fiz o curso de estamparia. E assim... Só antes disso. Antes você comprava o tecido pronto, a estampa pronta. Vendia. Sim. Mas o que acontecia que você quis fazer o curso? Por que você queria o exclusivo? O que aconteceu? Eu comecei com as estampas que, igual você falou, qualquer pessoa poderia comprar e ter também. Só que eu quero algo muito exclusivo. Então, toda a minha marca, toda a construção da minha narrativa de tudo vem em volta de uma peça muito exclusiva para minha cliente. Então, eu não podia ter uma estampa que outras pessoas poderiam ter. Comecei a fazer estampas exclusivas com designers externos, né? Então, assim, todas as nossas estampas a partir de 2021 eram todas exclusivas, mas outras pessoas que tinham que fazer. E começou a cair no mesmo ponto do desenho. Então, eu tinha muita dificuldade de conseguir passar a ideia que eu queria para o designer. Porque não é simplesmente você falar, o tema é esse, toma. Ele não vai te entregar da maneira que você está pensando. E aí falei, eu vou fazer essa estamparia. Eu já estava para fazer estamparia há muitos anos. E aí eu fui e falei, não, agora realmente eu tenho que fazer, até para eu entender melhor, conseguir até me comunicar melhor com o designer. E aí eu fiz o curso por causa disso, para entender como que eu tirava a minha ideia da minha cabeça e colocava ela ali para poder virar uma estampa. E aí fiz o curso também. Amei, inclusive essa última coleção foi a coleção Grécia. E vou falar rapidinho da história da coleção, porque tudo meu vai envolver uma história. Essa coleção ela foi inspirada no sonho da vida da minha mãe, que era conhecer a Grécia. Então, sempre ela falava que queria conhecer a Grécia, que um dia ia conhecer a Grécia. E aí, eu poderia simplesmente ter colocado um tema de cidades europeias, como está super em alta, todo mundo, né? Muita gente fazendo coleção inspirada na Itália. Só que eu sempre quero colocar uma pitada minha. Eu sempre trago coisas pessoais e coloco ali na marca. E isso vai trazendo também essa proximidade, essa conexão com as pessoas. Sempre tem uma pitada de uma coisa minha, pessoal. E eu já fiz várias coleções. Daria um outro podcast só contando as histórias das coleções. E aí eu coloquei, não é só uma coleção inspirada em cidades europeias. É sobre o sonho da vida da minha mãe. E aí eu contei essa história. E aí a gente fez essa estampa principal, que era a estampa Grécia. E eu fiz aqui, junto com a Amanda, e foi a minha primeira estampa. Foi um sucesso absoluto. A gente esgotou tudo. A gente já está fazendo 3 reposições dessa estampa. E foi essa coleção aí da Grécia, e ela passou pela Itália, passou por outros lugares, e a gente colocou, esse mesmo é o vestido Roma, então a gente colocou outras peças das cidades ali que elas passaram. Minha mãe já é uma pessoa mais velha, então ela fez essa viagem com a minha sogra, que também é uma pessoa mais velha. E aí o grande enredo, assim, o grande ponto da coleção é que quando você vestir uma peça da Insânia, quando você vestir um vestido dessa coleção, que você sinta que você também pode realizar os seus sonhos. Gente, arrepiei toda. Tá vendo como que é a narrativa, é o storytelling? Eu juro, eu tô te olhando assim, tô imaginando sua mãe e sua sogra lá na Grécia. E eu fiz um vídeo com elas. Sério, assim, passeando. Poderia ser, é o que ela falou, poderia ser só mais uma coleção. Olha o que ela poderia ter feito. Olha a história. Tema, Grécia. Aí uma modelo lá junto com você, posta no Instagram tema e faz um carrossel. Tema, Grécia. Aí no carrossel seguinte, pega o ChatGPT, põe um mini texto assim muito rápido e vendas abertas. Bonito, bonito. Porque
as peças são bonitas, mas conexão nenhuma. Agora, quando você conta essa história, eu me senti conectada. Eu quero ver quais são esses vestidos. E aí você já fala, cara, que bacana, eu quero essa roupa. Porque tem uma história ali, não é só mais uma compra. Pois é. A partir do... Eu sempre dou o exemplo também a gente tá indo para um lado de storytelling, mas eu amo. Eu sempre dou o exemplo também do guia turístico. Quando você vai em algum lugar histórico, por exemplo, você vai ali em Ouro Preto e você vê uma igreja daquelas antigonas. Quando você só olha, beleza, é só uma obra antiga. Mas quando tem um guia que ele te conta o porquê, quando, quem, como, o que aconteceu por trás daquilo ali, passa a ter outro olhar. Você não olha mais para aquela igreja da mesma forma que você via antes. Então, por isso que a construção dos temas das coleções, eu acho que é tão importante para você envolver o cliente no que você estava pensando para ele. E eu faço isso muito de coração, assim. Eu realmente quero que as pessoas levem um pouco além da roupa. Não é simplesmente para cobrir o corpo ou para ter um design bonito. É para a gente ter uma história por trás, é para a gente inspirar de alguma forma. Muitas, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela estava em Veneza e ela parou e ela me mandou mensagem enlouquecida na hora que ela viu o tema da coleção. E ela falou assim, tô aqui em Veneza, eu até postei. E ela, com o site aberto, assim, tô aqui em Veneza garantindo minhas compras e tal, porque eu não posso deixar de comprar. E por quê? Por causa da história, porque ela estava viajando, né? Enfim, e aí... o fato da gente realizar mesmo os nossos sonhos, né? Da gente fazer as coisas que a gente quer, como minha mãe, que era uma pessoa mais velha, que às vezes achava que ela nunca iria conseguir viver aquilo. E traz essa conexão tão real, porque as pessoas muitas vezes querem comprar, mas falam, nossa, mas eu vou comprar mais um vestido, me sinto mal. Mas quando você dá uma justificativa muito boa, tipo, não é só mais um vestido. Esse vestido é para te mostrar que você também pode realizar seus sonhos. Ah, não, então agora eu posso. A gente tem que ensinar o consumidor também. A gente, porque todo mundo, gente, não só na área da moda, precisa vender. Sim, e claro. Na real, não é todo mundo que precisa fazer mais um curso, não é todo mundo que precisa comprar mais uma roupa. A gente precisa ensinar as pessoas que não é só mais uma compra, é uma conexão, é você fazer parte. E você faz isso muito bem. Gente, eu tô chocada. Porque eu fiquei imaginando a mãe e a sogra lá na Itália. Que história bacana. Isso mostra muito para vocês, principalmente da área do design de moda, que não é só criar uma coleção, é o que ela falou. É realmente ter uma história verdadeira. Se hoje você não está em um dia bom para criar, não crie. Não crie. Vai naquele livro, Pense como artista, sabe? Roube como artista. Vai buscar inspirações. No curso de Sampari, inclusive, a Amanda ensina muito isso, de busca de inspirações, no design também, porque você precisa ter realmente uma história verdadeira. As pessoas se conectam com histórias verdadeiras. A gente está cansado de mentira na internet, de coisa que não existe, de mais do mesmo. O consumidor, ele está bem treinado, gente. As pessoas já sabem quando é verdade, quando é mentira. Não, isso aqui é só para vender. Não, isso aqui é verdade. Então, cada vez mais, quem tem empresa que depende da internet, hoje em dia nem conheço quem não depende, precisa ter esse entendimento de que você precisa ser real. E que bom que estamos entrando em um ano, né, 2026, que a autenticidade ela está em primeiro lugar. As pessoas autênticas e verdadeiras, elas vão se conectar muito mais, porque é a maioria das pessoas do mundo, né? Ninguém quer mais, ninguém se conecta por pessoas que são engessadas demais, ou que, nossa, parece que leu 300 vezes esse roteiro aqui, nem li. Por isso que sai tudo da ordem. Porque se eu tivesse lido e decorado, ia ser engessado. Isso não conecta com ninguém, né? Sim. Mas então tá. E aí, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa no meu roteirinho dessa história da marca. Tudo, hoje você que cria, né? Tudo. Tudo. Cria a prova. Eu lembrei de perguntar uma coisa interessante. Vestidos longos. Com certeza, em algum momento, as pessoas falam, por que você não faz vestido curto? Por que você não faz blusa? Como que é falar não para essas possibilidades? Porque eu vou contar uma história muito rápida aqui. A gente que é empresário, a gente tem que ficar bem atento a isso. A Escola de Moda Denise Aguiar, no ano de 2018, colocou curso de costura aqui. Por que eu coloquei curso de costura? Porque muita gente pedia. Muita gente pedia, mas eu errei. Por quê? Quem pedia não eram os nossos alunos de design de moda. Eram pessoas de fora, que queriam fazer parte da Denise Aguiar, mas queriam estudar curso de costura. E eu, olho grande, falei, vou colocar. Comprei, fiz um super investimento, comprei as melhores máquinas e tudo mais. Gente, foram os piores 4 meses da minha vida.
Não tinha nada a ver. Não era o mesmo público que o da escola. Era um trem muito diferente do que a gente fazia. Não era pra gente. Então, eu fui na ideia de que muita gente pedindo eu preciso fazer. Tive um prejuízo enorme, porque aquilo não fazia parte da minha história, do que eu queria. Eu preferia ter cursos para o empresário. Não que você, como designer, não precise entender de costura. É incrível você entender de costura. Mas não era o foco aqui. Então, eu tive um prejuízo. E porque eu fui na onda. E você, eu imagino que deve ser assim também. Sim. Nossa, vestidos longos, mas eu quero um curto. Como que é falar não para esse... Porque você está falando não para algo financeiro. Você sabe que se você fizer, você vai vender. Mas a curto prazo pode ser que dê certo e a longo prazo não. Porque foge do seu foco. É igual aconteceu com a gente. Sim. Como que é... As pessoas pedem isso, não pedem? E como que é falar não? Pedem. E você tocou num ponto, assim, muito crucial. Que muitas vezes a gente acha que ter uma empresa é agradar o cliente em todos os pontos. Aspas, né? Agradar o cliente sempre. Mas, às vezes, você sabe muito mais o que o seu cliente quer do que ele mesmo. Dependendo. Então, muitas vezes... Ai, por que você não faz blusa? Ai, por que não coloca também um biquíni? Sei lá. Tem de tudo, assim, que você possa imaginar. Mas eu tenho certeza que se eu colocar daquela forma ali, vai ser igual suas máquinas de costura. Eu já sei disso. Então, eu vou na internet, a gente acaba que tem que ir na massa, né? Eu nunca vou ali no pontual. Então, a minha massa, a minha comunidade, a minha base, eu já conheço tanto ela que eu sei o que ela quer. Ela quer vestido longo, ela não quer ele tão justo na cintura, no quadril, ela quer uma saia ampla e beleza, e um corpinho ajustado. A gente segue dentro do nosso padrão, que a gente conhece muito bem a nossa cliente, e a gente dá voz também para a nossa cliente. Não existe construção de comunidade se a comunidade não participa. Mas o dono da marca tem que ser inteligente de entender o que vai funcionar, o que não vai. Um vestido curto, a gente até coloca de formas pontuais, vestido curto. Eu tô querendo colocar também midi de forma pontual. Mas uma coisa que eu sei que vai ser ali pouquinho, pontual, um plus. Não vai ser algo que vai fazer parte ali da grande coleção, do grande investimento que a gente faz. Pode ser uma cápsula, mas não vai ser a coleção inteira. Sim, uma cápsula, alguma coisa assim. Mas tem muita gente que pede coisas doidas e falam assim, nossa, eu tenho certeza que isso vai vender muito. Mas você sabe que não vai. E assim, o consumidor, às vezes, ele pede... Tem até uma grande influenciadora que eu sigo que fala disso. A Alzira, você deve até conhecer. Ela fala assim, gente, o cliente ele vai chegar no açougue perguntando se vende guarda-chuva. Você não pode ir nessa. A cliente vai chegar e falar assim, nossa, eu adoraria comprar roupa pro meu marido aqui também, mas vai ver se ela vai lá comprar roupa pro meu marido depois. Não adianta. Então, assim, não dá para ir na onda. Tem que fazer uma análise e entender se realmente não é uma demanda reprimida. As nossas clientes, por exemplo, pediam muito macacão. Mas há anos. Eu acho que pelo vestido ser peça única, elas pediam o macacão também, porque é uma peça única. E eu fiquei relutante do macacão por muito tempo. Até que eu comecei a fazer pesquisa. Então, a gente tem uma ferramenta muito poderosa, que é o Instagram, e a gente abre uma caixinha de perguntas, uma enquete, a gente consegue ir fazendo pesquisas, enfim, até rodar uma pesquisa no WhatsApp, enfim. E aí a gente entendeu que não, realmente... O macacão, ele aparece sempre tá aqui num pedido macacão. E a gente fez, e foi muito bom. Deu então, muito uma análise. certo. Mas teve uma análise de anos. E não quer dizer que vai ter sempre, quer dizer que seu foco é o vestido. Sim. Isso é muito interessante falar, porque senão você vai na onda, como eu fui. E como você, às vezes, não tem tempo de fazer essas análises, é melhor você não fazer o que estão pedindo. Porque, gente, é o que ela falou, ferramenta poderosa, Instagram, ferramenta poderosa, o sistema mostra tudo. O sistema mostra tudo. Às vezes, a gente, por exemplo, nessa época da costura, sei lá, 6 pessoas pediam, o telefone tocava, era 3. Eu achava que era muito. Mas não era. Exatamente, você falou a coisa mais inteligente também. A gente acha, igual, por exemplo, a equipe chega, nossa, estão pedindo demais a reposição dessa peça. Tá, demais é quanto? Demais em 500 pessoas, quantas estão falando isso? E aí foram 4. Mas você vai achar que é muito? Depende. Pois é, normalmente não é. E outra coisa, eu estou percebendo aqui, eu deveria ter falado isso antes, mas vamos lá. Você, no início, você fazia tudo.
E hoje eu tenho certeza que você consegue terceirizar muita coisa. Mas um fato muito importante é que você entende de todos os processos. Tudo. Por isso que é importante o proprietário da marca entender dos processos. Porque aí você consegue delegar e também cobrar melhor. Uhum. Só que você só consegue fazer isso se você entende daquilo. Sim. Então, volta naquela questão. Mas eu tenho uma marca de roupa, por que eu preciso fazer estamparia? Não sou eu que vou desenvolver as estampas. Mas quando você conversar com o seu designer, sua equipe de estilo, você sabe daquilo que você está falando. Se você nunca fez curso, ele vai falar, você vai achar que é assim, que não. Não vai poder questionar. Igual o bendito do rapó. Da estamparia. Se você não sabe nem o que é rapó, que é a repetição da estampa, né? É a repetição. Ele vai falar rapó, você... E assim, isso entra naquele caso que eu comecei lá no início, do ser profundo. Eu sou profunda em tudo agora que eu posso. Porque eu sei o quanto isso dá de resultado depois. Pois é. Eu sei o quanto isso agiliza a minha vida depois. Ô, Tetê, e aí, estamos chegando ao final. Vamos falar da sua loja lá na Pampulha? Como foi isso? Então, nós temos eu chamo de Casa Insânia, que é uma casa, fica na Orla da Lagoa da Pampulha, que é um ponto bem legal em BH também. E a gente tem lá a nossa expedição, então funciona no andar de cima, todos os nossos envios, a nossa de caixa, das peças, enfim, do produto já acabado, e o nosso atendimento do WhatsApp. Então, a gente trabalha no andar de cima e nós abrimos um showroom no andar de baixo. Muitas clientes pediam para experimentar, e às vezes as clientes queriam ir na nossa expedição, que não é um lugar propício para uma cliente experimentar, né? E com essa demanda de ter um local, a gente colocou embaixo o nosso showroom. Então, nós atendemos as nossas clientes, aí fizemos uma loja. É o local que a gente também produz vídeo para a internet, fazemos as nossas lives. Então, acaba que ajuda em todos os pontos, tanto para cliente de BH, que todos os dias tem clientes lá, quanto também para nossas redes sociais, que a gente tem sempre ali o nosso local de estar fazendo as nossas ações e tudo da marca. E a Stephanie, hoje nós estamos em 2025. A Stephanie de 2017, qual ano você estava na faculdade ainda? 2016. Imaginava que um dia teria a loja no melhor ponto de Belo Horizonte? Não. Na Orla da Lagoa da Pampulha? Não. Pensa isso, gente, que começou com R$200. R$200 e um sonho. Literalmente. E muita persistência. Tem muita gente também que quer empreender, mas fica pulando de galho em galho. Eu não pulei de galho em galho. Desiste no primeiro obstáculo. Eu fui ali até o fim, gente. Vai ser isso ou vai ser isso. Não tem outra opção. Porque você não se torna bom em nada quando você pula de galho em galho. Agora, por que eu sou boa na moda? Eu tenho uma bagagem desde 2016. Vai fazer 10 anos. Então, querendo ou não, a feira, querendo ou não, o Brás, essa convivência com tudo isso da moda, mesmo que era uma moda que eu não trabalho hoje, mas tudo me trouxe até aqui. Então, lá na Casa Insânia tem até um painel, assim, eu fiz uma placa no meio da loja que tem a máquina de costura que era da minha avó, daquelas antigonas, e em cima tem escrito, tudo aqui já foi um sonho. Olha, que legal. Porque eu nunca ia imaginar a proporção que a gente tomou hoje. E eu posso falar, assim, de coração aberto para quem está começando. Eu sempre incentivo as pessoas a correrem atrás dos seus sonhos, porque quando você acredita, quando você ama, quando você tem determinação para fazer as coisas acontecerem, as coisas dão certo. E quando você estuda também, né? Quando você sabe o que você está fazendo. É verdade. Meu Deus, gente, foi tão inspirador que você viu anotando? Eu anotei várias coisas aqui que eu tenho que fazer que você trouxe de ideias para mim, assim, para aplicar no meu negócio. Eu queria te agradecer, porque eu já imaginava que ia ser algo incrível essa conversa, mas superou realmente as minhas expectativas. Acaba que a gente vê, como a gente está falando, a gente vê na rede social, faz parte de uma comunidade, e quando a gente vê qual que é a real história mesmo, você fica ainda mais inspirado. A admiração, ela aumenta muito, a minha admiração por você aumentou muito. Eu tenho certeza que a Insânia ainda vai crescer muito mais. Hoje você lidera o e-commerce e tenho certeza que essa casa dos sonhos lá na Pampulha, né? Ainda não vai ser só uma, vão ser várias aqui em Belo Horizonte e mundo, enfim. E te parabenizar também, porque a sua história é cheia de obstáculos, você foi super verdadeira aqui, mas você não desistiu. E com certeza
com os desafios normais que a gente tem na vida, como nós sempre teremos, essa é a vida, você vai se tornando cada vez mais forte. Eu tenho certeza que é uma marca que teremos muito orgulho de falar para sempre que passou por aqui, por nossas salas de aula. Esse é um motivo de orgulho para a gente, de verdade. Vou repetir seu Instagram. O seu pessoal, repete, por favor. O meu pessoal é Stephanie Insânia, né? Que já... Tá vendo? Tira esse carvalho, vai no cartório. Já vira uma coisa assim, muda lá no cartório. Assim. É Stephanie Insânia. E o da minha marca é Insânia Moda. E, para finalizar, queria também agradecer o convite, falar que eu amo a escola de paixão, é um lugar que me ensinou muito, que era um sonho também estar aqui fazendo os cursos. E imagina agora, né, num podcast, contando a história do resultado também desses cursos que me ajudaram até aqui. Queria agradecer muito vocês, o trabalho de vocês é, assim, impecável, incrível. E estou muito feliz em poder participar com vocês. Que bom, fico feliz, gente. Então, até a próxima. Enviem para as amigas esse podcast, porque fala de um assunto importante, que é transição de carreira. Muita gente está passando por isso, sofrendo, né, vivendo aí na depressão e achando que não é possível. Mas hoje vocês viram, é possível sim, tá? É possível, E até a próxima. Tchau, tchau.